Faz 4 anos minha abdominoplastia. A minha cicatrização aqui, o umbigo ficou um tanto assim pra cima, foi onde ele fez aquele T invertido. Faz 4 anos que eu fiz a minha abdominoplastia. E eu resolvi gravar esse vídeo, porque sempre que a gente procura na internet, a gente só encontra o antes e o depois perfeito. Mas quase ninguém conta como foi o processo de verdade. Recuperação, medo, o que deu certo e o que não deu também. Então hoje eu resolvi contar tudo sobre a minha abdominoplastia. Desde o dia que eu fui fazer a cirurgia, 4 anos depois, como está o meu corpo depois de uma abdominoplastia com amarração da diástase. E eu adianto para vocês que teve muita coisa no processo que eu não estava preparada. Então, se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Daia. Já se inscreve no canal, deixa seu like. Se você gosta desse tipo de vídeo, vida real, que aqui é vida real. Eu falo tudo sobre a minha vida. Então, se você pretende fazer uma cirurgia plástica, especialmente abdominoplastia com amarração da diástase, fica nesse vídeo que eu vou contar toda a minha experiência para você. Eu quero mostrar também o meu corpo real, como eu realmente estou agora, depois de 4 anos da minha abdominoplastia. Se inscreve no canal, deixa seu like, deixa comentário, compartilha esse vídeo para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e entregar para outras pessoas. Mas agora, você já deixou o seu like aí para ajudar o canal, fique à vontade que eu vou contar essa história para você. A minha abdominoplastia foi realizada no dia 3 de dezembro de 2021, aqui na minha cidade mesmo. A cirurgia foi feita no hospital de cardiologia, porque naquela época estava no final da pandemia e naquele hospital não estava atendendo ninguém com sintomas de Covid. Eu entrei para a cirurgia e demorou bastante, cerca de 12 horas. Quando eu acordei da anestesia, eu lembro poucas coisas, mas eu lembro que eu sentia muita dor. E eu falava para a enfermeira, eu tô com muita dor. Quando o meu médico apareceu assim, eu vi o meu médico e ele falou para colocar morfina. Eu escutei ele falar, aplica morfina nela. E aí eu não lembro mais de nada. Quando eu acordei novamente, eu já estava no quarto com a minha mãe do meu lado. A minha mãe falava assim, filha, como demorou, mas você está linda. O médico veio aqui e falou que tá tudo perfeito, lindo, você tá bem? Aí eu lembro da minha mãe bastante preocupada e falando esse tipo de coisa pra mim. E eu, muito sem resposta, assim, colocava a mão assim, bem empolgada, entusiasmada para saber o resultado. E eu fiquei cerca de um dia só internada. No outro dia, umas 10 horas da manhã, eu já recebi alta e fui para minha casa. Foi aí que tudo começou. Para casa com o dreno, porque eu fiquei cerca de 13 dias com o dreno. E aí que começa a parte curiosa dessa minha cirurgia plástica. Eu não sentia dor, tipo, zero dor. O que eu mais sentia era repuxar. Inclusive, vendo esses vídeos aqui, eu vou deixar os vídeos passando aqui, eu notei que eu reclamava disso. Ai, oi, bom dia, quando eu abri o store. Oi, bom dia, eu estou com zero dor, mas estou sentindo repuxar muito. Vários vídeos, vários dias seguidos, era a única coisa que eu sentia. A sensação era muito estranha. Eu até entendia isso, porque tinha tirado a minha pele na altura do umbigo, puxado, refeito o meu umbigo. Então era normal sentir a sensação de repuxar, mas eu sentia muita sensação de repuxar. A minha recuperação foi em casa e foi assim, extremamente engraçada. Porque quem veio cuidar de mim foi a minha mãe, as minhas irmãs e a minha melhor amiga. E elas são pessoas muito animadas e engraçadas. E aí que entra esse detalhe. Porque como eu não sentia dor, eu fazia coisas que eu não deveria fazer. Por não estar sentindo dor, eu achava que estava tudo bem. Eu levantava a cada meia hora, eu andava pela casa. O que eu mais fazia era dar muita risada, porque minhas irmãs são muito engraçadas. Até a Ana Laura fazia eu rir demais. E há alguns momentos, quando já estava assim, bem confortável, mas depois de 5 dias eu estava extremamente confortável. Eu fiz drenagem por 10 dias, então no 5º dia eu estava extremamente confortável, zero dor. Mas mesmo assim eu sentia repuxar. E tem alguma cena de um vídeo que eu vou deixar aqui para vocês verem, que eu até faço um movimentinho assim, segurando o dreno, coisa devagar, mas eu estava me movimentando. E hoje eu olho para esses vídeos e penso, gente, não façam isso. Se você fazer essa cirurgia, respeite o seu repouso, porque talvez isso tenha interferido na minha cicatrização não ter ficado esteticamente tão bonita. A minha cicatrização ficou de um lado e outro da barriga, mas ficou grossa. Não chega a ser uma queloide grande, mas é uma cicatriz mais alta. Eu não sei exatamente o motivo. Esforço, genética, não ter usado fitas ou colas cirúrgicas específicas.
teve coisas que eu não usei, que hoje eu iria usar se fosse fazer a cirurgia, como a fita de silicone e a cola cirúrgica específica. Eu usava a pomada Cicaplast e fazia curativos normais. Depois de cerca de 13 dias eu fui tirar o dreno. E aí no segundo dia que eu estava sem dreno, eu lembro que aqui em cima no meu estômago, ó, bem aqui nessa parte, ficou assim. E aqui, porque eu estou acima do peso, aqui era mais para baixo. Então ficou uma bola aqui, que chama seroma. Deu 10 ml aqui em mim. Tanto que tem um vídeo que eu comecei a usar tape para ver se dava jeito. A moça que vinha fazer drenagem em mim estava colocando tape em mim. Não teve jeito. Aí eu precisei ir ao médico para retirar esse seroma com a seringa. Eu fiquei com muito medo. Eu lembro que eu tava com tanto medo. A minha amiga ficava atrás, assim, na maca, assim, segurando a minha mão. Mas zero dor. Zero, zero. Até porque fica todo dormente. Você não sente. Zero dor. Foi bem tranquilo tirar o seroma. Aí foi ótimo. Já voltou no lugar e depois não teve mais seroma. E nenhuma parte aqui do abdômen. Até hoje eu tenho um pouco de dormência na cicatrização. Fica bem dormente aqui na parte da cicatriz e na parte do umbigo. A minha cicatrização aqui, nessa parte, ela é bem fininha. Depois ela vai engrossando, engrossando. Aqui todo, ó, aqui é fininha e aqui fica grossa. Isso que vocês estão vendo daqui a aqui é o meu umbigo, que era o meu umbigo que ficava aqui. Ele puxou, disse que não tinha mais pele o suficiente e aí ele deixou esses pontos aqui para fechar o umbigo. E ficou a cicatrização. O meu umbigo ficou nada agradável, por isso que eu tenho esse piercing no umbigo, que é para disfarçar. Mas essa história é para outro vídeo. Foi extremamente frustrante o meu umbigo. Mas o meu umbigo é história para outro vídeo. Eu vou gravar aqui para vocês também com todo o detalhe, porque eu voltei, tive que voltar para a minha cirurgia por conta do meu umbigo. Mas eu vou contar tudo em outro vídeo. E depois de um ano da minha cirurgia, a minha vida mudou bastante. Me divorciei, passei por muitas coisas difíceis e acabei deixando a minha vaidade de lado. Quando eu fui para a mesa de cirurgia, eu estava com 79 quilos. Eu fiquei, por um ano mantendo esse peso, eu estava super satisfeita. Até tem umas fotos que eu vou pôr de algum lado aqui para vocês verem como eu estava extremamente satisfeita com o meu corpo. E aí eu fui para 97 quilos, comendo por ansiedade, compulsão alimentar e deixando de lado a minha vaidade. Agora, no momento, eu estou com 89. Eu oscilei esse peso e fiz esse efeito sanfona com o meu corpo depois da cirurgia de abdominoplastia. Mas eu pretendo voltar ao meu peso de 69 quilos. Aqui no canal, lá no Shorts, eu tô postando bastante, assim, de comidas saudáveis. Os dias que eu vou na academia, eu consigo filmar. Eu fico colocando lá em forma de shorts. Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá. Eu estou voltando a cuidar de mim e me priorizar. Por enquanto, eu estou fazendo o básico. Eu cortei refrigerante, estou bebendo bastante água, estou indo para a academia, mas não estou pegando muito peso, nem tomando creatina, nem whey, nada disso. Estou indo para a academia para me exercitar, estou fazendo bastante aeróbico. Mas como eu tenho uma vida corrida, eu sou CLT, mãe e etc e tal, e ainda gravo aqui para vocês no canal, eu estou começando aos poucos, mas eu já estou vendo o resultado. Eu já baixei para 89 quilos e eu estava com 97 quilos. Sem remédio, sem loucura, sem nada. Aos poucos mesmo. E eu quero responder também uma das perguntas que eu mais recebo. Dai, você se arrependeu de fazer sua cirurgia plástica? Não, gente, eu não me arrependi, porque eu tinha sobras de pele e bastante estria. Então, assim, eu não me arrependi. Mas é claro que se eu tiver oportunidade, quando eu tiver condição financeira de fazer o meu seio, que eu pretendo fazer mastopexia sem silicone, eu vou aproveitar para refazer a cicatrização do meu umbigo e da minha abdominoplastia, para melhorar a aparência da minha cicatrização. Sim, refazerei. Assim que eu tiver oportunidade e dinheiro. Coisas que, se eu pudesse voltar atrás, eu contaria para mim mesmo coisas que ninguém contou sobre a abdominoplastia. Não são coisas para desanimar ninguém, até porque eu não me arrependi da cirurgia. Mas são coisas que eu acho importante falar. A primeira coisa que eu falaria para mim mesmo é: não crie expectativas, principalmente em resultados de internet. Porque quando a gente pesquisa na internet, geralmente a gente só acha resultados perfeitos, cicatrização lisinha, cicatrização quase invisível, mas cada corpo reage de um jeito. Então, viva a sua realidade e respeite o seu corpo. Outra coisa que eu diria para mim também é: respeita o seu pós-cirúrgico. Porque no meu caso, lembra, eu não tinha dor.
E isso acabou me dando uma falsa sensação de que eu poderia fazer algumas coisas que eu não deveria ter feito. Como ficar com a casa cheia de gente, andar pela casa, dar risada toda hora. Não façam isso. Às vezes eu ficava muito engraçadinha, então não, respeito o seu pós-cirúrgico. Porque, inclusive, quando o meu médico viu as minhas gracinhas na internet, ele falou, Daiane, respeita o seu pós-cirúrgico. Isso não pode acontecer, mas eu não sentia dor. E isso que me motivava a fazer esse tipo de coisa. O que eu fiz de errado também, que eu não aconselho ninguém fazer. Eu saí de casa cerca de 20 dias de cirurgia. Eu acho que foi pouco para minha recuperação. Porque como eu fiz a minha cirurgia dia 3 de dezembro, num mês de festa, teve confraternização. Cerca de 20 dias depois, e eu fui nessa confraternização. Quando eu chegava lá, eu ficava sentada com a minha meia de compressão, tal, mas mesmo assim eu saí de casa. Eu entrei dentro de um carro em movimento, no trânsito, e fui para aquele lugar. Eu acho que foi irresponsável. E hoje, com certeza, eu penso que eu devia ter respeitado mais o meu pós-operatório. Depois que eu fiz a cirurgia, a minha autoestima foi muito... Eu estava muito feliz, animada e sentindo muito realizada. E isso também faz a gente se movimentar. A gente tem que ter consciência disso. Porque os 40 dias de repouso existe por algum motivo. E outra coisa muito importante, nem tudo vai ficar perfeito. Eu tinha muita expectativa de que o doutor ia conseguir retirar todas as estrias da minha barriga. Isso não aconteceu. Porque quem tem estria para cima do umbigo não sai na abdominoplastia. A abdominoplastia vai até onde é o umbigo. No meu caso foi um pouquinho menos, que o meu umbigo ficou um tanto assim para cima. Foi onde ele fez aquele T invertido, que aqui teve que dar ponta onde era o meu umbigo. Não gosto dessa parte da cicatrização e eu pretendo refazer. E o que eu queria dizer, não crie expectativas, porque isso é normal. Cada corpo é um corpo. Quando eu refazer a minha cicatrização, eu creio que as estrias vão continuar aqui, porque eu só vou tentar amenizar a aparência da minha cicatrização. A minha cicatrização ficou grossa, na minha cabeça extremamente grossa, só que ela não chega a ser uma queloide, e eu vou mostrar agora. Ó, eu acabei de mostrar, né, tô mostrando de novo. Tá vendo aqui? Ó, ela era mais escura. Ela era muito mais escura. O que acontece? Eu fiz 3 sessões de tatuagem com a cor mais clara para ver se amenizava com um tatuador da minha confiança. Mas assim, no meu caso, eu não tive resultado nenhum com essas tatuagens. Eu estou contando para vocês os erros que eu cometi. E aí, qual o resultado que eu tive em cima desse meu pós-operatório. Mas cada corpo reage de um jeito. Você pode fazer tudo os 40 dias perfeitamente e acontecer alguma coisa que você não vai gostar. Porque também tem a genética e tem a forma como o corpo reage com a cicatrização. E mesmo com tudo isso que eu acabei de contar aqui agora, eu não me arrependo da minha cirurgia plástica, porque antes eu tinha sobra de pele, era muito flácida a minha barriga, e hoje, mesmo com a cicatrização grossa, mais escura, e com estrias, eu prefiro a minha barriga agora. E hoje, se você está pensando em fazer essa cirurgia plástica, eu aconselho que vai com consciência, calma, tranquila, lembrando de que cada corpo reage de um jeito. Cada corpo tem a sua própria história. E eu vou gravar um vídeo para vocês falando todo do meu umbigo, explicando o que aconteceu, porque eu tive que voltar para minha cirurgia por causa do meu umbigo. É um vídeo longo, eu acho que merece um vídeo separado. Quando eu for fazer, no futuro próximo, a minha cirurgia de mastopexia, eu vou ter um pós-operatório muito responsável, eu vou cuidar com muito carinho e ter menos pessoas engraçadinhas à minha volta. E eu peço que, se você gostou desse vídeo e ele te ajudou de alguma forma, deixe o seu like, faça um comentário. Se quiser perguntar alguma coisa para mim, eu vou responder com muito carinho. Se você puder compartilhar esse vídeo no status do seu WhatsApp, ajuda muito aqui no canal. Muito obrigada por você ficar aqui nesse vídeo comigo até o final. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!